Irmãos queridos, o privilégio é meu de estar aqui e de acompanhar o ministério tão frutífero e tão abençoador desta igreja, pastor Jeremias, de toda essa equipe pastoral preciosa, e de ver as manifestações tão generosas da bondade de Deus na vida desta igreja e através dessa igreja. O texto que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 21. E eu convido você para abrir sua Bíblia comigo. João, capítulo 21, nós vamos ler até o versículo 19. João 21, até o verso 19. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão para vocês, para só voltar nesta passagem, na conclusão da minha fala. O meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem?
tão parecido conosco, cuja marca principal é a instabilidade, a vulnerabilidade. Este homem de tantos avanços, de tantos recuos, este homem capaz da coragem mais robusta num dado momento, para em seguida render-se à covardia mais vergonhosa. Este homem capaz de professar fidelidade irrestrita a Cristo, para em seguida negá-lo. Este homem capaz de uma fé genuína, a ponto de andar sobre as águas, para logo em seguida olhar para a circunstância e naufragar. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite. Este homem não apenas está entre nós nesta noite, este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro, nós somos Pedro. Quem é este homem? Que nasceu em Betsaida, filho de João, irmão de André, casado, empresário de pesca, levado a Cristo por André, seu irmão, e mais tarde torna-se um apóstolo e o líder deles, tanto antes da sua queda, quanto depois da sua restauração. Quem é este homem? Este homem que pregava e os corações se derretiam. Este homem que orava pelos enfermos e eles eram curados. Este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentar a vocês nesta noite este homem. Um dos primeiros episódios que a Bíblia registra sobre Pedro e Jesus Cristo está lá em Lucas capítulo 5. Diz que Jesus estava ensinando às margens do mar da Galileia, e todos vocês sabem que este mar é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento, por 14 de largura, encurralado pelo lado oriental pelas montanhas de Golã, e do lado ocidental pelas montanhas da Galileia. Um lago que fica a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. As multidões ávidas por ouvir Jesus, acotovelavam Jesus naquela praia, quando os pescadores estão retornando de uma noite infrutífera de trabalho. Já lavavam as suas redes, porque nada haviam apanhado. Jesus vê 2 barcos ancorados na praia, e um deles era o barco de Pedro, e propositadamente Jesus entrou no barco de Pedro e disse a ele: afasta o barco, Pedro. E quando Pedro afasta o barco da praia, Jesus transforma aquele barco num púlpito e a água no veículo da sua voz, e dali ensina a multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro e disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Vai para o fundo, lançai as vossas redes para pescar. Embora o registro bíblico é tão lacônico, eu penso que deve ter tido um diálogo ali entre Pedro e Jesus. Eu acho que Pedro deve ter dito assim para Jesus: Senhor, desse negócio de pescaria, entendo eu sou um pescador profissional, eu conheço cada metro deste lago. O senhor sabe que pescaria se faz à noite. O mar não está para peixe hoje. Nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas de repente acende-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes. As redes começam a se romper. Aquele barco não consegue conter todo o produto da pesca milagrosa. O outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, que ele está diante de um milagre insólito, extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, vai na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador, eu não mereço estar na tua presença. E Jesus olhou para ele e disse: pois a partir de agora eu farei de ti um pescador de homens. Nesse momento Pedro é pescado pela rede da graça de Deus e abandona sua empresa pesqueira e torna-se um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus. Pedro caminha com Jesus, escuta os ensinamentos de Jesus,
vê os milagres de Jesus. E diz a Escritura em Mateus 16, que Jesus está caminhando lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma espécie de enquete com os discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabe nada a teu respeito. O povo está rendido à mais completa confusão. Parece-nos que é assim ainda hoje. Então Jesus se dirige aos 12 perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era falante e não suportava que ninguém falasse na sua frente, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus, por profissão de fé tão clara, tão lúcida, tão cirúrgica e precisa teologicamente. Mas Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro: olha Pedro, não pensa você que você sabe quem eu sou, porque você é mais espiritual do que os outros, porque você é mais inteligente do que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não me tivesse revelado para você, também você como povo não saberia quem eu sou. Você e eu nesta noite só sabemos quem é Jesus porque o próprio Pai nos revelou o seu Filho. Então Jesus se dirige a Pedro e diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está, meus irmãos, um dos textos mais importantes da Bíblia. Mateus 16, 18 é tão importante que da sua correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Que pedra é esta sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. Primeira delas, o próprio Pedro é a pedra. Há uma frase muito conhecida em latim, que muitos aqui devem saber, que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a frase dita por Pedro, a profissão de fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Mas a terceira interpretação, penso eu, todos nós aqui, se não a maioria, subscrevemos essa terceira interpretação, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Na língua grega, há uma espécie de trocadilho que nós não conseguimos alcançar na língua portuguesa. A palavra Pedro é Petros, que significa literalmente fragmento de pedra. A palavra pedra é Petra, que significa rocha inabalável. Então o que Cristo disse foi o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Esta palavra Petra ou rocha, é uma metáfora que só é usada para Deus em toda a Bíblia. Mas isso fica mais claro ainda pelo pronome demonstrativo. Qualquer pessoa que tem uma noção mínima da língua portuguesa, ou do inglês, ou do grego, sabe a diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui. Eu digo esta Bíblia. Esta, está comigo. Mas se eu ponho a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele disse: eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está afirmando 4 verdades aqui nesse versículo. Primeiro, ele, Jesus, é o fundamento sobre o qual a igreja está edificada. O apóstolo Paulo
concordando com este entendimento, escreve em 1 Coríntios 3,11, dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O próprio apóstolo Pedro, pregando em Jerusalém, disse que Jesus e não ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Segunda verdade, é que Jesus não é apenas o fundamento, ele é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Ele nunca passou uma procuração nem para você nem para mim, dizendo agora a igreja é sua, faça dela o que você quiser. A igreja é de Jesus e ele a comprou com seu próprio sangue. Terceiro, ele é o edificador da igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, não sou eu. Nós somos cooperadores com ele, mas quem edifica a igreja é o próprio Jesus. Você planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Quarto, Jesus é o protetor da igreja. Não importa se vem a perseguição, não importa se venham fornalhas acesas, não importa se vem um martírio, nada nem ninguém pode destruir a igreja do Deus vivo, porque o seu próprio protetor é o seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que depois que Jesus deixa claro para os seus discípulos quem ele é, ele passa para uma nova fase do seu ensino, uma nova fase do seu discipulado, quando ele diz para os seus discípulos em Mateus 16, importa que o Filho do Homem suba para Jerusalém e sofra muitas coisas das mãos dos escribas, dos principais sacerdotes e dos anciãos, e seja morto, para ressuscitar ao terceiro dia. E diz a Bíblia que quando Pedro, que fizer aquela importante declaração, escuta isso, chama Jesus à parte e começa a repreender a Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso não pode te acontecer, larga a mão desses pensamentos doentios, larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão dessas ideias de morte, fuja desse caminho. Aí diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz, arreda Satanás, és para mim pedra de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Agora notem comigo, se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, a igreja estaria edificada sobre areia movediça, mas a igreja está edificada sobre uma rocha, que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Ele não disse que Pedro é Satanás, não disse isso. Segundo, Jesus não disse que Pedro está possesso, não disse isso também. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar, Jesus mandou Satanás arredar. Aquele mesmo Satanás que tentou Jesus no deserto e foi vencido por Jesus, está de volta, tentando instrumentalizar Pedro para afastar Jesus da cruz. Se nós não tivermos esse discernimento, a gente diz assim, arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, em Pedro Jesus vai continuar investindo. Diz a Bíblia que 6 dias depois Jesus sobe um alto monte com o propósito de orar. Eu não sei que monte é esse. A tradição diz que é Tabor. Outros pensam que é o Hermon. Não importa o monte, porque nós não adoramos geografia sagrada. Nós entendemos que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus subiu o alto monte para orar e orou, mas ele leva consigo quem? Pedro, Tiago e João. E eles não oram, eles dormem. Porque o que dá prazer a Jesus, dá cansaço neles. Mas no alto daquela montanha, 4 milagres acontecem. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. Diz a Bíblia que o rosto de Jesus brilhava como o sol, as vestes de Jesus como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, falando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo, este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Diz a Bíblia que quando Pedro vê essas coisas, ele diz para Jesus assim, mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. E por que não sabia? Porque estava falando uma bobagem. Uma bobagem. Pedro estava vendo milagres.
Pedro estava pisando no terreno do sobrenatural. Mas ele estava desprovido de entendimento das coisas mais elementares e essenciais da fé cristã, a centralidade da pessoa de Jesus. Nesse momento, Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é inigualável, ele é singular. Mas Pedro não discerne também a centralidade da missão de Jesus. Diz a Bíblia que a pauta daquela reunião de Moisés e Elias com Jesus, conforme Atos 9:31, foi a sua partida para Jerusalém. A palavra partida lá no grego é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. O que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. O que na verdade Moisés e Elias estão tratando com Jesus naquele monte é sobre a sua ida para Jerusalém para morrer na cruz. E o que eles estão dizendo é que a morte de Cristo na cruz seria o nosso êxodo, porque foi na cruz que Jesus quebrou os nossos grilhões, rompeu as nossas cadeias e nos declarou verdadeiramente livres. Quando Jesus desce desse monte, ele liberta o menino endemoniado, devolve o menino ao seu pai. E diz Lucas 9:43, que diante desse grande milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Todos quem? A multidão e os discípulos. Só que Jesus vê nessa admiração uma sedução perigosa. Aquela mesma sedução lá de João 6, quando Jesus multiplica pães e peixes, e eles querem fazer de Jesus um rei político, um Messias político, apenas para resolver os seus problemas do aqui e do agora. Quando Jesus percebe novamente que a multidão e os discípulos querem fazer de Jesus apenas um milagreiro para resolver os seus problemas do aqui e do agora, Jesus em Lucas 9:44 se dirige aos discípulos dizendo assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que eu vou ficar entre vocês apenas para curar enfermos, para alimentar os famintos. Não pensem em vocês que eu vim apenas para resolver os problemas imediatos de vocês. É para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou abrir as portas do cativeiro e adquirir para vocês eterna redenção. Mas Lucas 9:45 diz que os discípulos não entenderam isso. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus e o que ele veio fazer. A partir de Lucas 9:51, Jesus começa a caminhar para Jerusalém, deliberadamente. As pessoas podiam ler isso no rosto dele, até que eu chegue em Jerusalém. E diz a Bíblia que ele está entrando pelo Monte das Oliveiras, descendo o Monte das Oliveiras, as multidões cantando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus desce o Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron, começa a subir a encosta do Monte Moriá. Lá está a entrada da cidade, lá está o templo majestoso. E diz Lucas que quando Jesus começa a entrar, ele começa a chorar. E o termo grego é chorar convulsivamente. A multidão canta, Jesus chora. Mas chora por quê? Porque Jerusalém não havia aproveitado o tempo da sua visitação. Chora porque profeticamente Jesus vê a cidade sendo esmagada pelos romanos. Chora porque vê o templo sendo destruído e incendiado pelos romanos. Chora porque vê judeus e cristãos sendo massacrados pelos romanos, e os romanos promovendo a maior dispersão e diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Depois que Jesus entra, num dado momento ele diz para Pedro e João: vocês vão preparar para mim um lugar para eu comer a Páscoa com vocês. Prepara o cenáculo. Jesus está mergulhado na sombra da cruz. Jesus está pronto e disposto a oferecer a sua vida em resgate do seu povo. E diz a Bíblia que quando eles se assentaram à mesa, a conversa que rolou entre eles foi esta: quem de nós é o maior? Quem de nós tem mais prestígio? Quem de nós tem maior projeção no reino de Deus? Quando Jesus percebe que eles estão antenados num outro canal,
completamente diferentes do Espírito de Jesus. Jesus os choca, não com palavras, mas com atitudes. Jesus se levanta na mesa, se cinge com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, até que chega na frente do Pedro. Eu imagino Pedro arregalando os olhos e dizendo assim para Jesus: tu me lavarás os pés a mim? Aí Jesus olha para ele e diz: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro radicalizou e disse: nunca me lavarás os pés, nunca. Eu não permitirei que tu te humilhes a esse ponto. Eu não permitirei que tu te tornes um escravo na minha presença. Nunca me lavarás os pés. Aí Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo, Pedro. Aí o Pedro, que era 8 ou 80, disse: então, Senhor, o Senhor lava os pés, o Senhor lava as mãos, o Senhor lava a cabeça, o Senhor me dá um banho completo. Aí Jesus diz: agora é você que não está entendendo, Pedro. Você já está limpo, só precisa lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Ô Pedro, você já passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E esse lavar acontece uma única vez na vida e não precisa nunca mais se repetir, Pedro. Mas aqueles que já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo precisam continuamente serem lavados pelo lavar santificador do Espírito Santo de Deus. Ali Jesus falou para eles do Pai, da casa do Pai, do céu, da segunda vinda, do derramamento do Espírito. Ali Jesus instituiu a ceia, ali Jesus cantou um hino, dali Jesus sai rumo ao Monte das Oliveiras, para o jardim do Getsêmani. Quando Jesus está saindo, ele diz para os seus discípulos assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus chegou em Pedro: Pedro, Satanás os requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Aí o Pedro deu uma raspada na garganta, eu penso. Diz: ah, Senhor, eu acho que o Senhor não me conhece muito bem. Eu sou um cara batuta. A corda não rói do meu lado, não. Eu sei que o negócio está complicado. E a hora que a coisa pegar mesmo, acho que os demais vão embora mesmo, eles vão fugir mesmo, eles vão desertar mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Conta comigo. Eu jamais te abandonarei. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a própria morte. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedro se calou. Silenciosamente se dirigem ao jardim do Getsêmani, nas fraldas do Monte das Oliveiras, prensa de azeite. Quando chegaram ali, Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, porque Judas não está mais entre eles. Tomado por Satanás, foi entregar Jesus. Aí Jesus pega Pedro, Tiago e João e diz: vem comigo, vocês vêm comigo. Quando Jesus chega só com eles, ele começa a se angustiar. Uma angústia de morte. E Jesus não guarda essa angústia para si. Jesus compartilha com eles: eu estou profundamente angustiado. Ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança sozinho para o interior daquele jardim. Ele prostra-se com o rosto no chão. E diz a Escritura que o Criador do universo, o Senhor da glória, está com o rosto no chão. E diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que poderia livrá-lo da morte. E diz a Escritura que ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, Senhor, faça-se a tua vontade. A pergunta é: que cálice era esse? Será que era certeza de que seus discípulos o abandonariam naquela noite? Será que era a convicção de que ele seria preso humilhantemente naquela noite, porque chegara a hora das trevas? Será que era a certeza de que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio judaico? Será que era a convicção de que ele seria acusado de blasfêmia contra Deus, de conspiração contra César?
Será que era certeza que ele seria levado ao pretório romano e ali ele seria espancado e seria vilipendiado com a coroa de espinho a ferir-lhe a fronte santa? Será que era certeza que ele caminharia pelas ruas de Jerusalém debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida e sangue sedenta? Será que era a convicção de que ele seria esticado daquele leito vertical da morte e seria suspenso entre a terra e os céus e suportaria 6 horas de cãibras, de sede e de dor? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice é esse? Este cálice é a santa ira de Deus que deveria cair sobre a sua cabeça e sobre a minha cabeça. Este cálice era a convicção de que o Filho de Deus, sendo amado do Pai, gritaria daquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Este cálice era a certeza de que ele, sendo santo, seria feito pecado por nós. Este cálice era a convicção de que ele, sendo o bendito de Deus, seria feito maldição por nós. Este cálice era a certeza de que o Pai lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele seria traspassado pelas nossas iniquidades, e agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta dos joelhos, se volta para os discípulos, eles estão dormindo. Aí Jesus não acorda os 3, não, só acorda Pedro. Dá uma balançada no Pedro e diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diz a Escritura que Jesus volta a segunda vez, prostra-se com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu e o consola. Quando ele se volta para os discípulos, eles ainda estão dormindo. Aí Jesus volta a terceira vez. A agonia é maior, a batalha é mais renhida. Agora diz a Bíblia que Jesus molha o chão, não apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Eu preciso chamar a atenção dos meus irmãos que a tristeza e a angústia de Jesus acontece aqui no Getsemane. É aqui que ele trava a batalha de sangrento suor. É aqui que o inferno reúne todas as suas hordas para jogar em cima de Jesus o bafo de Satanás. É aqui que ele trava uma luta terrível contra o inferno para disputar e salvar e remir a sua e a minha alma. Depois disso, não tem mais angústia em Jesus. Depois do Getsemane, ele se levanta da oração e caminha para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. Quando ele chega, as pessoas chegaram para prendê-lo, armados até os dentes. Jesus se apresenta: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Caíram por terra. A partir daqui, ele vai para o sinédrio e ele é esbordoado e cuspido, está firme como uma rocha. A partir daqui, ele vai para o pretório romano e ele é espancado e ele está firme como uma rocha. A partir daqui, ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram e ele diz: por que vocês estão chorando por mim? Chorem por vocês e por vossos filhos. A partir daqui, ele é pregado na cruz e transforma a cruz num palco para manifestar a glória de Deus. Mas quando ele se levanta da oração, os discípulos estão dormindo ainda. Aí Jesus dá uma balançada neles. Diz: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Quando Pedro abre os olhos, meio atabalhoadamente ainda, pega a espada, decepa a orelha do mal, que Jesus diz: guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Naquela noite Jesus foi preso, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque fracassou diante da trama do sinédrio judaico, não, ele foi preso porque aquela era a hora das trevas e para isso ele veio ao mundo. Seus discípulos se dispersaram, inclusive Pedro. Pedro começou a seguir Jesus de longe, covardemente, não teve coragem de se apresentar. Acompanhado de João, aparentado do sumo sacerdote, consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, se assentou bem na frente de um braseiro, porque a noite estava fria. Quando passa uma criada, diz Mateus 26:70, que ele olhou para Pedro e disse: eu te conheço, você é um discípulo dele. E diz
Lucas 26, 70, que diz: eu não sei o que tu dizes. Eu não sei quem é esse homem. Negou conhecer Jesus. Aí ele saiu do pátio, foi para o alpendre. Aí passa outra criada e comenta com as pessoas assim: aquele lá é discípulo dele. Pedro escutou a conversa. E diz Lucas 26, 72, que agora ele que tinha negado, jura, eu juro que eu não sei quem é esse homem, eu juro que eu não conheço esse homem. Quando de repente alguns homens, talvez daqueles que foram a Getsemane para prender Jesus, olham para Pedro que não para de falar e diz: esse modo teu galileu de falar, esse sotaque pesado de nortista seu, não nos engana, você é discípulo dele mesmo. E diz Lucas 26, 70, Mateus 26, 74, que agora ele não só nega, ele não apenas jura, agora ele começa a blasfemar, agora ele começa a falar palavrão, agora ele começa a falar impropérios, agora começa a xingar, e diz: eu não sei quem é esse homem. Nessa hora o galo cantou, acordando-lhe a consciência, e Jesus cravou nele o seu olhar. E diz a Bíblia que Pedro caiu em si, desatou a chorar. E saiu dali chorando amargamente, chutando talvez as pedras no meio daqueles olivais naquela noite escura. Nessa quinta-feira à noite, Jesus foi cuspido e esbordoado, e Pedro não estava lá. Sexta de manhã o Sinédrio se reúne para tentar dar legalidade à reunião ilegal da noite anterior, para tecer contra Jesus duas acusações gravíssimas: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Pedro não está lá. Levaram Jesus para o pretório romano e o governador Pilatos condena Jesus contra a sua consciência, contra as evidências dos fatos, e Pedro não está lá. Jesus começa a carregar aquela cruz pesada, Pedro não está lá. Foi outro Simão que teve que ajudar Jesus a carregar a cruz. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado no topo do Calvário, Pedro não está lá. 6 horas de dores, de cãibra, de sede, Pedro não está lá. Às 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito ao Pai e morre, Pedro não está lá, nem para lhe dar um sepultamento digno. Foi preciso que 2 membros do Sinédrio fizessem isso. Jesus é sepultado, Pedro não está lá. Vem o sábado, silêncio da morte, Pedro está trancado com medo dos judeus. Quando as mulheres vão ao sepulcro levar perfumes, ainda de madrugada, quando chega uma surpresa, a pedra foi rolada, o túmulo está aberto, o túmulo está vazio, tem um anjo sentado em cima da pedra que pergunta para elas: mas o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado para vocês: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Ora, mas Pedro não era discípulo? Por que a menção do nome dele? É porque Jesus sabia de uma coisa, que a essas alturas, Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro havia negado o seu próprio nome. Pedro, Petros, fragmento de pedra, coisa nenhuma, apenas pó. Negou seu nome, negou a sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que não importa quão longe você tenha ido, quão profundo você tenha caído, Jesus não desiste de você. Agora pensem comigo como é que foi aquela caminhada de Jerusalém para Galileia. Mais de 100 quilômetros a pé. Eu acho que cada passada de Pedro era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que ele deve ter pensado assim: quando Jesus me encontrar, vai me quebrar todinho, e vai me arrebentar, e vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, que eu sou um desertor, que eu sou um traidor, que eu sou um zero à esquerda, e eu não sou nada mesmo não. Quando ele chega lá, Jesus não está lá. E agora eu já estou entrando no texto que eu li. Nota de rodapé. Nota de rodapé. Nós devíamos orar mais pelos líderes. Sabem por quê, irmãos? Não tem líder neutro. Liderança é sobretudo influência. Um líder ou é uma bênção ou é uma maldição. Porque Pedro era líder e ele disse assim: eu vou pescar. Os outros disseram: nós também vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Vou fazer uma higiene mental? Estou estressado? Não. Preciso ganhar um dinheirinho extra? Um trocozinho? Não.
Quando ele diz eu vou pescar, está dizendo o seguinte: fim de linha para mim. Acabou meu sonho. Estou desistindo do ministério. Estou desistindo do meu sonho de ser apóstolo. Estou desistindo do meu projeto de vida de ser um seguidor de Jesus. Acabou. Vou voltar para as redes, vou voltar para os barcos, vou voltar para a pesca, vou recomeçar o meu passado, porque acabou o meu futuro. Diz a Bíblia que naquela noite eles não pegaram nem um lambari. Porque quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Estavam voltando já no amanhecer do dia, ainda estava escuro, já a 100 metros da praia, as redes vazias, frustração na alma. Quando eles encontram um personagem caminhando lá na praia, 100 metros. E esse personagem que caminha cada praia, olha-os lá no barco a 100 metros e dirige a eles assim: covardes. Foi assim? Não. Filhos. Para um bando de covardes, para um bando de desertores, para um bando de medrosos, para um bando de traidores. Filhos. Tem nessa única palavra mais de 1 tonelada de graça. Filhos. Apesar das suas quedas, apesar dos seus deslizes, apesar do seu fracasso moral, apesar da sua fé trôpega, filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam não. E o personagem da praia diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. O Senhor a quem servimos domina sobre os peixes do mar e conhece as profundezas dos mares. Quando lançar as redes, 153 grandes peixes começam a pular naquelas redes. Apesar disso, a rede não se rompeu porque era emprestada. Muito provavelmente, Jesus não quer que vocês tenham prejuízo. Quando eles perceberam o milagre, João buzinou no ouvido do Pedro: é o Senhor, Pedro. Ele chegou, Pedro. E o Pedro mais uma vez larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá o peixe, nada 100 metros, coração acelerado, e pensou: ele vai me quebrar agora, ele vai me humilhar agora, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso. Quando ele chega na praia, um susto, ele vê um braseiro com pão e com peixe. Mas por que aquele braseiro ali? Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro foi colocado ali por Jesus. Para quê? Era uma espécie de reconstituição da cena do crime. Jesus quer trazer à memória de Pedro a geografia da sua queda, para dizer para ele: ô Pedro, exatamente na geografia que você me negou, eu quero que você me confesse. Na mesma geografia que você fracassou, eu quero levantar você. Exatamente onde você, meu filho, esteve quebrado, arruinado e caído, eu quero restaurar você. Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nesta noite Jesus está aqui. Talvez alguém está aqui caído. Talvez tenha alguém ferido. Talvez tenha alguém aqui que caiu vergonhosamente, negou Jesus com a sua vida. E Jesus está aqui para dizer para você o seguinte: não importa quão longe você foi, quão profundamente você caiu, quão machucado você esteja, eu estou aqui para restaurar você. Eu estou aqui para curar a sua alma. Eu estou aqui para fechar suas feridas. Eu estou aqui para perdoar os seus pecados. Eu estou aqui para fazer um milagre maravilhoso na sua história. Jesus os alimentou. Jesus os aqueceu. Depois disso, Jesus se encosta em Pedro e pergunta assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Uai, Jesus, mas por que amar mais? Não bastaria apenas amar igual? Por que amar mais? Por que Jesus faz essa pergunta para Pedro? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito lá atrás? Jesus, eu te amo mais do que os outros. Jesus, eu sou mais fiel do que os outros. Jesus, eu sou mais crente do que os outros. Jesus, eu sou muito mais apegado a ti do que os outros. Eu sou melhor do que os outros. O
que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda mantém a mesma opinião a teu respeito? Você ainda acha que você é melhor que os outros? Você ainda acha que você é mais crente que os outros? Você ainda acha que você é mais fiel do que os outros? Você ainda acha que você é mais espiritual do que os outros? Você ainda acha que você me ama mais do que os outros, Pedro? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro ficou triste. Terceira vez, Senhor. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mas por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque Pedro negara 3 vezes. Mas o que isso significa? Significa o seguinte: Jesus está dizendo para Pedro assim: ô Pedro, para cada queda sua, tem uma dose suficiente da graça para restaurar você, Pedro. Não importa quantas vezes você pecou, Pedro, a minha graça é suficiente para botar você de pé. Se 1, se 2, se 3, se 4, se 5, Pedro, eu estou aqui para restaurar você, porque a minha graça, Pedro, é maior que o seu pecado. Se fosse um jogo, eu narraria esse jogo assim: quando Pedro negou Jesus a primeira vez, você está perdendo de 1-0, Pedro. Quando Pedro negou Jesus a segunda vez, você está perdendo de 2-0, Pedro. Quando Pedro negou Jesus a terceira vez, você está perdendo de 3-0, Pedro. Aí Jesus perguntou: tu me amas? Sim, Senhor. 3-1, Pedro. Segunda vez: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. 3-2, Pedro. Terceira vez: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. 3-3, Pedro. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração, Pedro. Eu estou mudando o placar da sua vida, Pedro. Eu estou virando a mesa da sua história, Pedro. Onde você caiu, eu estou restaurando você, Pedro. Mas há uma riqueza nesse texto, irmãos, que nós não conseguimos alcançar plenamente na língua portuguesa. Vocês sabem que há várias palavras para amor na língua grega, pelo menos 4. Nesse texto, 2 palavras são usadas: o verbo agapau e o verbo filéu. O verbo agapau fala do amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor que dá a vida pelo outro, que se sacrifica pelo outro. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez, ele usou o verbo agapau, perguntando assim: Petros, agapas me. Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Pedro responde outra coisa. Pedro responde: não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu só gosto do Senhor. E usa um outro verbo, o verbo filéu. Ele respondeu: filose. Eu só gosto do Senhor. Aí Jesus pergunta a segunda vez, do mesmo jeito: Petros, agapas me. Tu me amas com amor ágape? Tu me amas com amor sacrificial? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro respondeu: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer pelo Senhor ainda. Eu só gosto do Senhor. E disse: filose, filose. Eu só gosto do Senhor com amor filéu, mas amor ágape eu não tenho ainda. Por que o Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus passou a usar na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas, o verbo filéu. E perguntou para Pedro assim: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? Pedro então respondeu do mesmo jeito: filose, eu só gosto do Senhor. Que lição eu aprendo aqui? Quando Pedro, cheio de autoconfiança, disse para Jesus: por ti darei minha vida, ele negou Jesus. Mas quando humildemente ele reconheceu que não tinha poder nele mesmo para dar a vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a morrer por ele. Mas notem comigo que Jesus não está apenas restaurando a vida de Pedro, Jesus está restaurando também o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas.
Talvez aqui nesta noite tem gente que já foi gente de linha de frente, gente de vanguarda, que se decepcionou no ministério, que se decepcionou com a liderança, que está machucado e ferido, está voltando para as redes. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui para restaurar não apenas a sua vida, mas para restaurar também o seu ministério, para colocar na sua mão de volta o cajado de pastor. Jesus está aqui hoje para fazer uma obra de restauração plena na sua história. Mas eu fico pensando, colegas pastores, se nós estivéssemos lá na equipe para restaurar o ministério de Pedro, qual seria a nossa atitude? Talvez nós disséssemos para Pedro assim: ô Pedro, você vai ficar um ano de banco, meu filho, calado, sem fazer nada, para você aprender a refletir um pouco. Talvez nós dissessemos para Pedro assim: ô Pedro, nós vamos te dar 10 livros de teologia para você estudar, resumir, nos entregar uma resenha. Talvez nós dissessemos para o senhor: Pedro, você está muito instável, filho, nós vamos levar você para um psicólogo cristão, para um conselheiro, você vai tratar emocionalmente a sua mente, o seu coração, um tempo aí, depois você se recuperar. Mas Jesus não fez nada disso. A única exigência de Jesus foi essa: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Porque se você ama Jesus, tem esperança para você. Se você ama Jesus, você está qualificado a pastorear as ovelhas de Jesus. Meus irmãos, a partir daqui Pedro é um outro homem. A partir daqui Pedro é um homem de oração. A partir daqui Pedro vai ser um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui Pedro vai pregar e os corações vão se derreter. A partir daqui Pedro vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. A partir daqui Pedro não teme mais cadeia, não teme mais prisão, não teme mais açoites, não teme mais a morte. A partir daqui Pedro vai levantar a voz e abrir a porta do evangelho para judeus e gentios. E é aqui que Jesus diz para ele no verso 18, com a sua Bíblia aberta, confira comigo. Jesus diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Ele explica no verso seguinte: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Todos vocês sabem o que aconteceu no dia 17 de julho do ano 64, quando Nero pôs fogo na capital do império, a cidade de Roma. 7 noites de incêndio, 6 dias, a cidade foi destruída. 70% da cidade virou cinza. E Nero pôs a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Um massacre, uma chacina. Os crentes foram queimados vivos. Os crentes foram crucificados. Dentre eles, 2 líderes foram apanhados: Paulo e Pedro. Aqui a Bíblia silencia sua voz e a história nos toma pela mão e nos ajuda. Paulo era um cidadão romano. Se fosse hoje, tinha direito a cela especial. Mesmo condenado à morte, recebe uma pena de morte rápida. Ele foi degolado. A espada tosa a cabeça. Não tem mais dor. Mas Pedro era um cidadão comum. E a pena capital do Império Romano para um cidadão comum era a crucificação. Até que chegou o dia deste velho chamado Pedro, já está velho, ser executado. E os historiadores nos dizem que quando os algozes chegaram para executá-lo, ele disse para eles corajosamente: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Mas sabe o que me impressiona? O que me impressiona foi que foi depois que Jesus explicou isso para ele, que ele morreria na velhice crucificado, é que Jesus disse para Pedro: segue-me, segue-me.
Segue-me. Não segue-me para o sucesso. Não segue-me para os aplausos humanos. Segue-me para a morte. Segue-me para a cruz. Segue-me para o sacrifício. Segue-me para o martírio. Porque para um cristão não importa como ele morre, o que importa é como ele ressuscita. E eu termino, levando você para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, porque importa saber o que é que esse homem está sentindo no corredor da morte. Ele conta para nós o que ele estava sentindo. Por favor, abra sua Bíblia aí, segundo de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Pedro diz assim, versículo 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João 21, 18 e 19. Mas de minha parte estou pensando em me aposentar. É isso? Não. Mas de minha parte estou pensando em fazer um levante contra o governo de Nero. É isso? Também não. Mas de minha parte estou pensando em fazer uma campanha na igreja para eu livrar dessa sentença de morte. É isso? Também não. Mas de minha parte, esforçar-me-ei. Um homem velho, mas esforçado. Esforçar-me-ei de que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que esse homem está dizendo para você e para mim? Eu vou morrer, mas a obra de Deus vai continuar. Eu vou morrer, mas o que eu preguei para vocês não vai acabar. O que importa não é o pregador, o que importa é a pregação. O que importa não é o evangelista, o que importa é o evangelho. O que importa não é o pastor, o que importa é a palavra de Deus. O pregador morre, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Este glorioso evangelho, que um dia alcançou você e a mim, este glorioso evangelho que nos deu sentido para a vida, ele que vai nos preparar para a morte. E quando nós morrermos, mesmo assim, o nosso ministério não terá encerrado, porque esta palavra continuará ecoando na mente e nos corações. Que este Deus seja exaltado, que este Deus seja glorificado nesta noite. Amém.